A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo esteja conosco neste momento. Amém. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Essas foram as palavras que Ruth disse a Noemi. Essas palavras não raramente são usadas também por muitos casais como lema para o casamento. Mesmo que o contexto bíblico não seja o casamento, não há problema nenhum em tomar esse versículo como lema para o compromisso matrimonial, onde homem e mulher prometem fidelidade, amor, respeito e cuidado mútuo por toda a vida. Mas hoje nós queremos refletir sobre o real significado dessas palavras. E o real significado dessas palavras, ele é muito profundo, muito mais profundo do que nós possamos imaginar. As palavras de Ruth para Noemi são uma verdadeira confissão de fé. São o testemunho de uma pessoa que foi convertida para a fé no Deus verdadeiro, através do testemunho fiel de outra mulher que passou por grandes dificuldades. Em primeiro lugar, é importante que nós conheçamos um pouco do contexto histórico-cultural daquela época. No mundo do Antigo Testamento, a fé e a religião estavam diretamente ligadas à identidade nacional. Cada povo costumava ter os seus próprios deuses. Fazer parte de um povo implicava também em ser adorador do Deus deste povo. Ou seja, aplicando isso ao povo de Israel, nós podemos dizer que a partir do momento em que alguém fizesse parte do povo de Israel, isso significava também fé, adoração e devoção ao Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Acontece que Moabe não fazia parte do povo escolhido de Deus. Os moabitas habitavam na região de Canaã, terra que Deus deu por herança ao seu povo. Existe até um grau de parentesco distante entre os israelitas e os moabitas, porque o povo de Moabe surge a partir da relação incestuosa de Ló com as suas duas filhas. A história, vocês devem conhecer, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão, então a destruição de Sodoma e Gomorra foi anunciada e eles tiveram a permissão então de sair antes da destruição. Sabemos que a mulher, a esposa de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal. E aí então Ló com as suas duas filhas se refugiaram numa caverna e ali passaram a habitar. E aí não havia nenhuma perspectiva para que as duas filhas de Ló se casassem. E aí quando o pai já estava avançado em idade, para que a linhagem do seu pai não morresse, elas resolveram engravidar do próprio pai. É o que o texto bíblico nos apresenta a partir então dessa história. E a partir dos filhos que nascem dessa relação, um se chamou Moabe e um Amon. E aí surgem os povos dos Moabitas e dos Amonitas. E aí os Moabitas, eles com o passar do tempo abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro. E eles criaram os seus próprios deuses. E um dos principais deuses dos Moabitas era o deus Quemos. E é nesse contexto, então, que acontece a história de Noemi e Ruth. Uma história triste, dramática, mas ao mesmo tempo uma história muito linda. Noemi, ela era casada com Elimeleque, com quem tinha dois filhos, Malom e Quilion. Então, num período de forte seca na terra de Israel, Elimeleque, ele resolveu, tomou a difícil decisão de deixar a sua terra natal e tentar a sorte em terras moabitas. E para lá eles foram, para terras estrangeiras, em meio a um povo estrangeiro que adorava deuses estranhos, deuses diferentes, ídolos. Mas eles mesmo, diante dessa realidade, continuaram fiéis ao Deus verdadeiro, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram. E pelo que indica o próprio texto bíblico, provavelmente Elimeleque morreu enquanto seus dois filhos ainda eram bastante jovens. E isso certamente já trouxe uma grande tristeza e dificuldades para Noemi, que agora teria que então criar os seus dois filhos. Mas ela seguiu em frente, ela criou os seus dois filhos, eles casaram, cresceram, se casaram,
com moças moabitas, e aí então os próprios filhos se tornaram responsáveis então por prover o sustento e o necessário para a mãe, Noemi, e também para as esposas, Orfa e Ruth. Quando parecia que tudo ia bem, o pior aconteceu. Os 2 filhos de Noemi também faleceram. E agora eram três mulheres sozinhas, 3 mulheres viúvas. E naquela época, viúvas não tinham muita expectativa, não tinham muita perspectiva. Elas estavam sozinhas, desamparadas e abandonadas. Percebam quanta tristeza na vida de Noemi. Primeiro, a seca que os obrigou a deixarem a terra natal. Depois, a morte do marido e, por fim, a morte dos 2 filhos. Ela sofreu muitas amarguras em sua vida. E não é à toa que ela diz, quando volta a Belém, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi não tinha perspectiva na terra de Moabe. Sua única esperança era voltar para Belém, de onde tinha vindo. E foi assim que ela fez. E as 2 noras, Orfa e Ruth, resolveram acompanhá-la. Mas Noemi achou isso injusto. Para que elas iriam acompanhá-la, já que ela não poderia mais ter filhos para que casassem com elas, e ela mesma não teria condições de sustentá-las, de ampará-las, e provavelmente juntas elas também passariam dificuldades na terra de Belém. Por isso, Noemi pediu que elas voltassem para o seu povo, para junto das suas famílias, para junto dos seus deuses. E Noemi é interessante que ela deseja o melhor para elas. Ela diz, casem-se, tenham filhos, que Deus as abençoe. As 2 relutaram de imediato. Elas queriam, estavam dispostas, determinadas a acompanhar Noemi. Mas devido à insistência da sogra, Orfa optou por retornar ao seu povo. Porém, Ruth não deu ouvidos à insistência de Noemi. E aí ela diz as lindas palavras que já ouvimos um trecho no início e agora o trecho todo, quando ela diz para Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Essas foram as palavras de Ruth a Noemi. Ruth estava determinada a acompanhá-la, por onde quer que Noemi fosse. E as suas palavras, elas não são apenas de respeito, de amor, de consideração, de fidelidade, mas são, como eu disse no início, são um lindo testemunho de fé. E depois dessas palavras de Ruth, Noemi não mais impediu que ela fosse com ela. E assim ambas seguiram até Belém. E a sequência da história mostra uma reviravolta incrível. O livro de Ruth é realmente muito, muito bonito. Porque todo aquele drama, aquele sofrimento inicial relatado aqui no primeiro capítulo, com o passar do tempo são substituídos por um final feliz. Elas não ficaram desamparadas e nem abandonadas. Ruth depois casou-se com Boaz, um parente de Noemi, e desse casamento nasceu Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, o grande rei Davi. Ou seja, Ruth, uma moabita que não fazia parte do povo de Deus, entrou na linhagem, na descendência do Salvador Jesus Cristo. Mas agora a pergunta, o que será que levou Ruth a não abandonar a sua sogra em hipótese alguma? Será que foi apenas o amor e a consideração que sentia por ela? Na verdade, existe algo muito mais profundo que motivou Ruth a não abandonar a sua sogra. As palavras de Ruth são uma demonstração de fidelidade, são uma demonstração de fé, uma confissão de fé. Ruth não apenas queria permanecer ao lado da sua sogra e cuidar dela, mas Ruth queria fazer parte do povo de Noemi. Ela queria adorar o Deus de Noemi, o Deus do povo de Israel, o único Deus verdadeiro. Ruth queria permanecer ali onde estava Noemi, junto do povo de Noemi, junto do Deus de Noemi. E assim ela queria permanecer até que a morte a separasse.
E o que levou Ruth a essa linda confissão de fé? O que levou ela a crer no Deus verdadeiro, querer um compromisso com esse Deus e com o povo deste Deus? Certamente o que levou ela a esta fé, a esta confissão de fé, foi o testemunho fiel de Noemi. Noemi, que mesmo em meio a todas as dores e amarguras que enfrentou, nunca deixou de confiar no Deus verdadeiro. É verdade que Noemi pode ter questionado a Deus. Ela chega inclusive no texto aqui a dizer que o Senhor descarregou a mão contra mim. Mas mais à frente ela diz, o Todo-Poderoso me afligiu e me deu muita amargura. Sim, em momentos de dificuldade, questionamentos, muitas vezes não entender o porquê disso e daquilo, com certeza Noemi sentiu tudo isso. Mas em momento algum ela deixou de confiar neste Deus. Neste Deus que, apesar de permitir tribulações na vida dela, nunca a desamparou. E esse testemunho fiel de Noemi, mesmo em meio a toda a dor que suportou, fez com que também Ruth chegasse à fé no Deus verdadeiro. Fé da qual ela não iria mais abrir mão. Esse é o contexto, essa linda história de Ruth e de Noemi. E agora, como isso se aplica a nós? O que nós podemos aprender com essa linda história? E aí nós, em primeiro lugar, precisamos nos questionar a nós mesmos. Como anda a nossa vida de testemunho? Temos testemunhado a nossa fé para aqueles que estão ao nosso redor? Temos falado também do amor, do grande amor de Deus aos outros? E aí nós temos que ser sinceros e reconhecer que muitas vezes, sim, nós falhamos em nossa vida de testemunho. Podemos até dar algum testemunho ou outro, mas certamente poderíamos testemunhar muito mais e muito melhor. E é importante também lembrar que testemunhar a fé não é apenas falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, mas é viver uma vida coerente com o nosso falar. Coerente com os princípios da fé que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Ou seja, é viver a fé na prática. Mas em meio às nossas muitas falhas e limitações, Deus muitas vezes abre oportunidades de testemunho em momentos e situações que nem imaginamos. Quando a última coisa que poderíamos imaginar é, quem sabe, testemunhar a nossa fé. É isso que acontece nos momentos de dificuldade. Quando a gente passa por momentos difíceis. É nessas horas, quando estamos vulneráveis e nem pensamos talvez em testemunhar, que talvez surja o testemunho mais belo, mais fiel da nossa fé. E o exemplo de Noemi deixa isso muito claro. Dores, sofrimentos, dificuldades fazem parte da nossa existência. Isso vem e vai. Passamos por momentos bons, momentos tranquilos, mas volta e meia nos vemos em meio a alguma turbulência. O pastor Timothy Keller, no livro Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, ele faz uma categorização, né? Ele divide os sofrimentos em 4 tipos. O primeiro tipo de sofrimento que ele coloca no livro dele, ele diz que é o sofrimento que nós mesmos causamos. Que são os sofrimentos que podem ser consequência de um pecado que nós cometemos. E aí o exemplo bíblico que ele usa é o pecado de Davi com Betseba, quando ele adulterou e tramou a morte do marido de Betseba. Isso teve consequências. Aquele filho, o filho daquela relação faleceu. E esse também foi um dos principais motivos por mais na frente Absalão se rebelar contra o seu pai. Ou seja, pecados que nós cometemos podem trazer consequências imediatas. Quem mata, quem rouba, quem fica se metendo, intrometendo na vida dos outros. Pecados podem trazer consequências e sofrimentos imediatos. Então, esse é um dos tipos de sofrimento que ele coloca aqui no livro dele. O segundo tipo de sofrimento que ele destaca é sofrimentos que podem surgir em decorrência da nossa fidelidade a Deus, da nossa fé, que é a perseguição, é o que Jesus chama de a cruz. Quem quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Paulo passou por isso. Paulo foi perseguido. O texto de hoje da epístola, Paulo estava preso, algemado. Paulo estava na prisão por causa da sua fé, não por ter cometido algum crime.
Também a maioria dos discípulos foi morta por causa da sua fé. Ainda hoje, muitos cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da sua fé. Então esse é o segundo tipo de sofrimento, a cruz, né? A perseguição pelo fato de nós sermos cristãos. E o terceiro sofrimento que ele destaca é o sofrimento que ele chama de sofrimento universal, que é a questão do luto, de ter que, em algum momento da vida, suportar a dor da perda de um ente querido. Todos nós vamos passar por isso. Já passamos certamente. Vamos atravessar isso. Momentos de luto, perder um ente querido, nós mesmos passaremos pela morte. Então, esse é um sofrimento também que faz parte da existência humana, que também é uma consequência do pecado de modo geral. O sofrimento por causa da perda de entes queridos. E ele destaca até o texto bíblico de Maria e Marta, que perderam o seu irmão também, mas que depois foi ressuscitado por Jesus Cristo. E o quarto tipo de sofrimento, ele chama de sofrimento enigmático. E esse é o mais difícil, porque normalmente ele é terrível e ele não tem explicação. Surge do nada, de maneira misteriosa e inesperada, e pode nos fazer sofrer muito. E aí ele usa os exemplos bíblicos de Jó, nós conhecemos a história de Jó, e também de Noemi, que nós estamos estudando essa história no dia de hoje. O sofrimento enigmático é o mais difícil justamente porque não tem explicação. Não tem agora, foi por isso ou por aquilo, não tem uma explicação lógica. Jó passou por isso, ele era uma pessoa fiel e temente a Deus, mas ele enfrentou uma grande desgraça em sua vida. E ele chega em algum momento, determinado momento do seu livro, ele chega a questionar a Deus em meio à sua dor. Ou seja, ele tentou entender aquilo que não tinha explicação. Mas no fim, Jó se humilha. Jó reconhece que a grandeza de Deus está muito acima de sua compreensão. Que mesmo em meio à maior desgraça, ainda estava ali. E esteve ali o tempo todo, o amparando e cuidando dele. E no fim do livro, palavras muito bonitas de Jó. Ele confessa o seguinte: na verdade, falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebam que Jó, mesmo em meio a tudo que suportou, ele passou a temer e a confiar ainda mais em Deus. E Jó testemunhou isso. Ele não guardou isso para si, ele testemunhou isso. E certamente também o sofrimento enigmático de Noemi resultou numa experiência muito semelhante à de Jó. Mesmo questionando, mesmo não entendendo muita coisa, ela passou a confiar ainda mais em Deus. E esse testemunho de Noemi, em meio a toda a sua dor e sua desgraça, fez com que também Ruth viesse a crer no Deus verdadeiro. E é assim que Deus nos aproxima dele. Muitas vezes por situações difíceis. É assim que Deus muitas vezes proporciona excelentes e maravilhosas oportunidades de testemunho. Deus não é o autor do mal. Deus não deseja o sofrimento de ninguém. Mas Ele tem o poder de fazer com que até mesmo as piores dores que possamos enfrentar, elas contribuam de alguma forma para o nosso bem e para o crescimento do seu reino. É claro que no momento da tribulação é difícil aceitar e até mesmo entender o que está acontecendo. Podemos questionar e quem sabe até nos revoltar. Mas lá no fundo sabemos que Deus está no comando. Que Ele ainda está no controle. E que Ele é o único que realmente pode nos ajudar. O único que realmente pode nos entender. E assim continuamos confiando. Continuamos perseverando. Oramos com ainda mais fervor. E assim Deus vai nos moldando. Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai amadurecendo a nossa fé. E mesmo que no final nem sempre aconteça o que nós gostaríamos que acontecesse, ainda assim, aceitaremos a vontade de Deus e nos submeteremos a ela. E aí eu digo, não há testemunho mais fiel, mais eficaz do que este espírito de submissão, mesmo quando estamos cercados de dor e de sofrimento. Nós tivemos no último sábado um belo exemplo aqui em nosso meio. Quem participou do Encontro das Servas, nós temos até a decoração aí no fundo ainda, o chá das servas em alusão ao Outubro Rosa. A nossa irmã Alzira deu o seu testemunho. Todos nós sabemos o que ela suportou. As batalhas que ela travou contra o câncer.
E ela tem dado o testemunho dela. Deu aqui para nós, foi emocionante, foi marcante. Ela tem ido em hospitais, tem ido em shoppings, dado o testemunho dela. Ajudado, dado forças para outras mulheres que travam a mesma batalha. Podemos dizer que o sofrimento dela também foi enigmático. Não existe nada que possa explicar por que ela passou por isso. Mas mesmo em toda a batalha, que trouxe certamente dor, sofrimento para todos. Nós, como igreja, sofremos, ficamos angustiados. Ela, toda a sua família sofreu e ficou angustiada. Mas ela nunca deixou de confiar em Deus. Ela se apegou a Deus. E Deus sempre a acompanhou. E Deus concedeu a ela a vitória, várias vitórias. E ela tem sido uma testemunha viva também do cuidado e da presença de Deus mesmo em meio à dor. É um exemplo bem concreto em nosso meio, onde nós percebemos que Deus pode usar até essas situações difíceis para mostrar o seu amor, o seu cuidado, o seu poder. E assim, para que esse cuidado também seja testemunhado a outras pessoas, e assim essas pessoas sejam edificadas e fortalecidas na fé. Por fim, é preciso lembrar que o maior testemunho, ele procede do próprio Deus. Deus criou o ser humano, que mesmo quando o ser humano se rebelou contra Deus, quando o ser humano desobedeceu a ordem de Deus e se revoltou contra Deus, Deus não o abandonou. Ele prometeu o Salvador e enviou o Salvador, que nasceu justamente da descendência de Ruth e de Noemi. E no fim das contas, Jesus Cristo é o único a dar um testemunho verdadeiramente fiel e verdadeiro do amor de Deus por toda a humanidade. Um testemunho que resulta em frutos concretos para o perdão dos nossos pecados, para a minha e a sua salvação. E para que isso pudesse, de fato, se efetivar em nossas vidas, Jesus suportou dores e sofrimentos inconcebíveis para qualquer ser humano. Tudo isso por amor a mim e a cada um de vocês. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, jamais deixem de buscar Deus, este Deus de amor, ali onde Ele se revela. Ele se revela na palavra, Ele se revela no batismo, Ele se revela na Santa Ceia. Esses são os meios pelos quais Deus vem a nós, nos estende o seu amor, nos estende a sua graça. E estes meios são oferecidos aqui, toda semana, semana após semana, no culto. Jamais deixem de buscar o fortalecimento da fé, que traz o perdão, que traz a vida, que traz a salvação. Porque somente a fé no Filho de Deus pode capacitar vocês para o testemunho fiel, seja em momentos bons, seja em momentos difíceis. E acima de tudo, é essa fé que fortalecerá vocês para quando a dor e as dificuldades baterem a porta. É claro que ninguém espera por isso. É claro que ninguém quer passar por isso. Mas não sejamos ingênuos de achar que nunca passaremos por momentos difíceis. Eles virão. Por isso eu digo, busquem a Deus enquanto ainda é tempo. Amém.